do que é nego torto, do mangue do cais do porto. Ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes. Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todas e todos que acompanharão a videoaula de hoje. O cumprimento vale para qualquer momento que você vier a assistir. Pois muito bem. Hoje eu quero começar um pouquinho diferente. Eu gostaria, antes de mais nada, de dar aqui meus parabéns, agradecer a todo mundo que segue persistindo, que segue lutando e que não está deixando a peteca cair neste momento de isolamento social. Seria muito fácil a gente largar tudo, esperar as coisas começarem a voltar ao normal, para aí sim a gente tomar alguma atitude. Mas vocês estão tomando essa atitude agora, neste momento, durante o período, durante o problema. Isso é inspirador para eu ter esse trabalho de montar tudo isso, montar toda essa estrutura e fazer isso com vocês. Para mim isso não é nada. Para mim o que vocês estão fazendo é tudo. Então, eu antes de mais nada quero dar meus parabéns a vocês que estão persistindo. Vocês são meus heróis, minhas heroínas, e podem ter certeza, no que for possível, eu seguirei aqui ajudando vocês. Tá bom? Muito bem. Estamos há 2 semanas sem o nosso conteúdo. Nossa, que triste. Pois muito bem. Hoje voltamos a falar, só que dessa vez, falar sobre interpretação de texto. Na última aula, o pessoal do Garra viu língua e linguagem. E hoje vai ver isso de uma forma um pouquinho diferente. Como eu prometi, a gente precisa começar a fazer a gente precisa começar a destrinchar esses 2 temas, principalmente o tema da linguagem. Para tal, nós vamos hoje começar a ver as funções da linguagem. Olha ela aí. Ela está de volta e ela vai participar da nossa aulinha de hoje. É muito importante que a gente tenha ideia, tenha essa noção, tenha a noção do conceito de funções da linguagem na nossa mente, até mesmo para que estes conceitos auxiliem as resoluções de outros exercícios. Talvez não diretamente caiam conceitos como tais. No entanto, pode ser que a gente tenha, sim, questões dentro da prova do Enem que exijam um conhecimento prévio, um conceito prévio, como um desses que estão aí neste material que vai estar na aula de hoje. Estarão na aula de hoje. Beleza? Então, antes de começar, a nossa língua comum foi construída por laços antigos. Tão antigos que, por vezes, lhes perdemos o rasto. Antes de eu explicar a mensagem, eu quero falar sobre este termozinho aqui, ó, rasto. Vocês podem estar achando assim, nossa, o Airan escreveu errado uma palavra dentro do slide dele, meu Deus do céu. Não, calma. Rastro e rasto têm o mesmo valor semântico. Portanto, a supressão da consoante R nada tem que ver com o sentido, com a mudança de sentido da sua palavra. Então, nós aqui utilizamos aqui no Brasil mais comumente a palavra rastro, mas esta palavra, como está aqui, rasto, é muito utilizada na terra do Miacouto, que é Moçambique. Então, a nossa língua comum foi construída por laços antigos. Eu falei isso na última aula: língua, linguagem, construção social, construção cultural, construção histórica. Tão antigos que, por vezes, lhes perdemos o rasto. Ou seja, este conjunto de ideias, que é só uma mensagem inicial, nada tem a ver com a aula de hoje. Este conjunto de ideias que deu início à construção da língua, de várias línguas, a serviço das linguagens e das comunicações humanas, por muitas vezes vão sendo perdidas quando a gente, por exemplo, quando a gente comete algum preconceito de ordem linguística contra alguém que, por exemplo, por conta das situações da vida,
às vezes não faz uma conjugação verbal correta, às vezes não faz uma concordância verbal correta do ponto de vista normativo da língua. Gente, não aceito preconceituosos linguísticos. Não aceito. Eu acho que isso como estudante de letras. Eu sou visceralmente contra e tem aquela história assim, não basta você ser racista, você tem que ser antirracista. Não basta você ser contra o preconceito linguístico, você tem que ser anti-preconceito linguístico. É isso, sabe? Você tem que militar contra este mal que assola diversas classes sociais. Pode ser do ponto de vista social, do ponto de vista de cor, de renda. Vamos abolir isso, tá bom? E não vamos perder esse rastro que nos encaminha para uma comunidade linguística, para uma comunidade falante. Ok? Vamos fazer uma pequena recordação que é o conceito de linguagem, que é o mecanismo de transmissão de conceitos, ideias e sentimentos, podendo ser verificado em qualquer conjunto de signos ou sinais em um processo interacional que configura a linguagem. É muito importante porque conceitos, ideias e sentimentos. Esta ideia de linguagem precisa estar muito bem marcada na nossa cabeça, porque ela vai nos guiar nos estudos de funções de linguagem hoje. Que nada mais é do que o componente que estuda a relação da linguagem com a comunicação. São duas coisas que estão correlacionadíssimas e precisam estar em comunicação exatamente para favorecer as relações interpessoais, ajudando-nos a compreender a linguagem, como a linguagem atua no nosso cotidiano, né? Nas nossas relações, nas nossas conversas, enfim. Mas antes disso, ou seja, nós falamos sobre o conceito de figura de linguagem, sobre o conceito de função da linguagem. Deixa eu deixar isso bem claro para vocês. Funções da linguagem. Antes da gente começar a falar efetivamente das funções da linguagem, vocês já devem se lembrar de alguns nomes de algumas funções da linguagem, alguns de seus nomes. Mas antes da gente começar, deixa eu apresentar quem foi o grande precursor dessa ideia toda. Quem foi o cara que apresentou esta teoria de 6 componentes estruturais de funções deste mecanismo que é a linguagem, né? Que é um linguista famosíssimo, inclusive, que é muito estudado na graduação de letras, que é o Roman Jakobson, que nasceu em 1896 em Moscou e morreu em 1982 nos Estados Unidos. Ele é um linguista russo, foi um grande teórico que estudou e apresentou ao mundo as funções da linguagem na comunicação. Ele foi um dos caras que fizeram estudos nesse sentido. Evidentemente, a gente tem vários exemplos nesse sentido, mas o Jakobson foi o grande precursor porque ele apresentou a teoria dos sistemas da comunicação. É o cara que falou que nós temos 6 funções da linguagem. A linguagem tem 6 funções, tem 6 componentes para o seu processo comunicativo, de interação. Esse cara é muito importante, mas para que eu estude. Esse aqui é só para uma breve curiosidade a mais para você. Este cara apresentou esta teoria aqui. As 6 funções da linguagem, os 6 componentes que estão intrinsecamente ligados ao processo da comunicação. São 6 funções. Função referencial, função conativa, função fática, função metalinguística, função poética e função emotiva. São as 6 funções da linguagem, sendo que 2 delas têm correlação direta. Tá? Nós veremos isso ao longo da nossa videoaula, do nosso conteúdo aqui. Tá bom? Então, temos 6 funções da linguagem, vamos apresentá-las uma por uma e vamos entender através de uma discussão que nós vamos fazer, logicamente, offline, mas faremos essa discussão. Prometo a live para a semana que vem. Comecemos, então, pela primeira função referencial. É a função da informação. Eu estou tentando pegar tópicos e frases
bem curtinhas para que vocês gravem isso na cabeça da forma mais simples possível. A função referencial é a função da informação. Ou seja, ela tem por função informar, enfatizar o referente, ou seja, o assunto ou contexto em que está inserido. Marcada pela objetividade, ou seja, quando você fala da informação, você precisa ter objetividade nesta comunicação para que a informação chegue de forma mais célere às pessoas que vão absorvê-la. E esta informação, ela não necessariamente é uma notícia. Ela pode ser um artigo científico, um texto didático, mas, logicamente, ela pode ser uma notícia, uma reportagem, né, que tenha a função de informar. Eu estou trazendo aqui alguns memes para vocês verem, mais ou menos, terem uma leitura de como funciona. Veja amanhã no Jornal Hoje. Eu sempre fiquei intrigado com esta frase dita pelos saudosos apresentadores. Saudosos não, eles morreram. Pelos antigos apresentadores do Jornal Hoje, a Sandra Nemberg e o Evaristo Costa. Muito bem. Este é um exemplo muito claro de um gênero textual, de uma situação comunicativa, de uma situação do nosso cotidiano que se vale da função referencial para a sua transmissão. Este é o Correio da Paraíba, um jornal muito importante no Nordeste brasileiro, um jornal muito importante no estado da Paraíba, evidentemente. E aqui nós temos a manchete que fala sobre a chegada, isso no finalzinho ali do carnaval, é que nós tivemos o primeiro caso, exatamente na quarta-feira de cinza, nós tivemos o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Então a Covid-19 chega ao país e eleva o alerta. Tá aqui pequenininho, mas eu vou tentar ler para vocês. O governo federal passou a considerar como caso suspeito qualquer pessoa que tenha vindo da China nos últimos 14 dias e que apresente febre e sintomas respiratórios. Em Minas Gerais, uma estudante que viajou para Wuhan, eu acho que é isso, retornou com sintomas compatíveis com os da doença. A Anvisa iniciou o levantamento dos viajantes que estavam no voo da jovem de 22 anos. A cidade gaúcha de São Leopoldo também registrou um caso suspeito de homem que vivia na China e chegou no Brasil há 10 dias. Outra suspeita é de paciente em Curitiba. A nova epidemia de coronavírus já matou 106 pessoas e infectou mais de 4.500 pessoas na China, e outros 56 casos foram confirmados em pelo menos 18 países, de acordo com a OMS. Então ainda estava mais ou menos no início, porque a China já tinha muitos casos e tal, mas depois de 2 meses, nós temos mais de 2 milhões de casos e temos certamente, acho que mais de uma centena de milhares de mortos. No mínimo uma centena de milhares de mortos. É muita gente, é muita coisa, e isso está começando a se espraiar de forma muito célere, ou seja, com muita velocidade. Isso é preocupante, tá bom? Muito bem. Passemos então, espero que tenha ficado tudo claro. Passemos para a segunda função da linguagem. A segunda função que eu vou explicar para vocês é a função emotiva. E esta tem correlação com a terceira função que nós estudaremos aqui. Eu vou explicar essa correlação logo após a explicação dessas duas. A principal particularidade é o caráter subjetivo. Emotiva, emoção. As duas palavras têm ali tudo a ver. O seu caráter subjetivo, ou seja, a linguagem cumprindo a função de emitir opiniões, emoções, etc. A subjetividade é intrínseca aos nossos sentimentos, às nossas emoções, às nossas opiniões. Tudo isso é subjetivo. Os achismos da nossa vida, tudo isso é subjetivo. O ponto de vista do locutor é fundamental. Locutor, aqui nós entendemos locutor por quem enuncia, por quem está falando, tá bom? Há também o conceito de emissor e receptor. Eu não gosto muito desse termo, esse termo é um tanto quanto obsoleto. Eu evito usar esse termo, então eu falo locutor e interlocutor, né? Porque
o interlocutor ele não apenas tem uma função passiva, ele pode também participar ativamente da conversa com uma contralocução. Nós vamos entender isso de acordo com, depois dos estudos da linguagem, com os estudos dos elementos fundamentais da comunicação. Então, o ponto de vista do locutor é fundamental, né? Opiniões, sentimentos, emoções, ou seja, é intrínseco. Exemplos disso. Exemplos de gêneros textuais. Eu estou tentando pegar exemplos de gêneros textuais. Logicamente, nem todas as funções conseguem ser exemplificadas por meio de gêneros, mas eu tentei ao máximo fazer isso. Artigos de opinião, diários, sabe? Você contando um pouco do seu dia, um pouco da sua impressão sobre o seu dia, tal. Cartas pessoais e poemas líricos. Um desses poemas líricos, muito interessante, é este que eu vi na internet. Eu gosto de presunto, eu gosto de queijo. Eu também gosto quando você me dá um beijo. Falei isso para a minha namorada Marina e não ganhei o beijo. Fiquei um pouco triste. Enfim, trago para vocês aqui como exemplo da função emotiva o meu poema favorito. Quem já foi meu aluno, acho que deve se lembrar disso. E quem acompanhou as primeiras aulas certamente se lembra que eu citei aqui. Mãos Dadas, do Carlos Drummond de Andrade, é o meu poema favorito. Vou até ler aqui rapidamente para a gente não perder muito tempo. Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Este poema aqui foi tirado deste livro aqui, Antologia Poética, mas inicialmente ele foi revelado ao mundo, ele foi apresentado ao mundo no grande, para mim, o grande livro de poesias do Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do Mundo. Tá bom? Pois muito bem. Sigamos, então, para a terceira função, que é a função conativa. Esta função tem relação direta com a função emotiva. Nessa função, a ênfase está no interlocutor. Ou seja, nós falamos anteriormente que na função emotiva a ênfase estava no locutor, ou seja, em quem enunciava, quem dava o pontapé inicial na comunicação, no ato comunicativo. Agora nós estamos falando do interlocutor, em quem vai receber, quem vai escutar a mensagem. Sim? A função conativa tem por intencionalidade a persuasão. Ou seja, quando nós falamos aqui que a ênfase está no interlocutor, é porque o locutor tem por intenção persuadir o seu interlocutor de forma que ele haja de uma maneira como ele queira que o seu interlocutor haja. Por isso, nós temos recorrentemente o uso de verbo do imperativo. Então, haja, faça, execute, por aí vai. Né? Verbos do modo imperativo. Né? Nós temos como exemplos propagandas, cartas argumentativas, discursos políticos e religiosos. Essa propaganda aqui, gente, quando eu olhei na internet, eu comecei a deitar no chão de tanto rir. Né? Você tem um curso de 4, 5 anos na faculdade de publicidade e propaganda, as pessoas aprendem teorias e mais teorias e mais teorias para fazer as melhores e mais bem boladas peças publicitárias. Aí chega uma pessoa para fazer divulgação do seu pequeno negócio e faz isso. O brasileiro já nasce com publicidade. Especialista em cílios e sobrancelhas, a sobrancelha, né?
Gente, eu não consigo nem rir mais, porque o tanto que eu já ri desse negócio é impressionante. Pois muito bem. Eu quis pegar esse exemplo aqui da função do conativo, como eu falei para vocês, discursos religiosos de persuasão também entram neste contexto. Então peguei uma frase aí básica, qualquer lugar você encontra essas frases do Papa Francisco e tal, em que neste momento, por exemplo, essa frase é muito importante para este momento, é que é uma frase supra-religiosa, digamos assim, supra-religiosa, né? Cada um tem a sua crença, e isso é evidente. Nem vou entrar nesse ponto aqui, porque não é o que eu estou querendo tocar. O que eu estou falando aqui é que, neste momento, a mensagem é de união, de paz e de fraternidade, né? Então, o Papa Francisco falou isso, né? Em nosso tempo é muito urgente rezar. Cristãos, judeus, muçulmanos, pela paz. Nós temos várias outras religiões, candomblé, umbanda, kardecismo, por aí vai. Nós temos várias e várias religiões e tal. E neste momento, num momento como o que estamos vivendo, é muito importante que preguemos a supra-religiosidade, a supra-religiosidade, digamos assim, né? Todas as religiões precisam estar unidas por um bem maior, por uma causa maior. Agora eu vou apresentar para vocês, e isso eu quero que vocês tomem nota. A função emotiva está intrinsecamente ligada com a função conativa. Sim? O locutor e o interlocutor. Essas duas funções caminham juntas. Lógico, em algum momento a função conativa vai estar mais presente, vai se fazer mais presente em algum contexto. Em outro caso, a função emotiva vai ser a principal. Mas as duas caminham juntas, elas andam de mãos dadas. Então, essa relação é importante a gente ter em mente. Se vocês notarem algum traço de função conativa ou função emotiva, já pensem que dá pra gente fazer ali um negócio casado, tá bom? Vamos lá. Caminhando para a reta final aqui. Vamos para a quarta função, a função fática. Essa é a função mais difícil e ao mesmo tempo mais fácil, porque ela é muito simples. Qualquer relação de comunicação e de tentativa de estabelecer um canal de comunicação é componente da função fática. A palavra fática significa ruído, rumor. Ou seja, está centrada no canal ou no veículo de comunicação. Ou seja, quando a gente inicia o movimento de estabelecer um canal de comunicação, nós temos claro evidenciada a função fática, né? E sua intencionalidade é essa, estabelecer um canal, um veículo de comunicação, né? Então, nunca se esqueçam quando aquele seu amigo visualiza a mensagem e responda. Só manda isso aí, você está me perdendo. Você está tentando estabelecer a função fática e não está obtendo sucesso, não por sua causa, mas porque a amiga, o amigo, a cruz, como diz a minha mãe, a cruz, não está te respondendo. Então, por favor, né? Nada de dar vácuo no amiguinho. Muito claro, né? Alô? Então, assim, e a função fática, ela está intrinsecamente ligada. Aqui, logicamente, a gente está falando de uma situação aqui que é mais emotiva e tal, mas você tem o estabelecimento de um canal de comunicação, mesmo que por um telefone sem fio. Tá bom? Essa é muito simples, mas é muito complicada. Tem vários exemplos, tá bom? A função fática. Sigamos. Exemplo, função número 5, a função metalinguística. É a função da explicação. A explicação é o macroconceito que está intimamente ligado à função metalinguística. O código explica o próprio código. A explicação explica a sua própria explicação. Quando eu explico para vocês como eu faço para montar todos esses layouts aqui e mandar esse vídeo para vocês, eu estou me
valendo da função metalinguística para dar essa explicação. Tá bom? Um exemplo desse é o verbete dicionário, ou seja, definições para uma definição. E metalinguagem em geral. Por exemplo, o meme que explica o próprio meme. Eu não virei meme. E virou um meme. Isso é muito claro. Então, assim, essa tirinha aqui do William Rafael Silva é muito interessante, porque é a metalinguagem dentro do próprio gênero e do próprio texto. Percebam, vou fazer uma metalinguagem. Quase. Pronto. Ele colocou aqui a mesma tirinha que ele fez aqui, e aqui da mesma forma, e aqui no finalzinho da mesma forma e tal. Essa é a metalinguagem, atrás da metalinguagem, atrás da metalinguagem. Essa é a função metalinguística, tá bom? É a explicação da própria explicação. É a tirinha dentro da própria tirinha. É o código explicado pelo próprio código. Tá bom? Essa é muito simples, é muito tranquila da gente entender. Por fim, vamos à função poética. Essa é a função, para mim, mais enjoadinha de entender, porque a função poética ela já nos encaminha a pensar em poesia, em poema e tal. Não é bem por aí, tá? Não se engane. Essa função não é exclusiva dos poemas. A função poética, por mais que tenha esse nome, tem por intenção discursiva construir a construção de uma valorização do tipo, da forma como se constrói um texto. Vou refazer aqui a explicação. A intenção discursiva da função poética é construir que valoriza o tipo em sua elaboração, ou seja, a forma como foi feita, como foi construída aquela imagem, aquele conceito, aquela ideia, aquele texto, a maneira como foi construída as relações de palavras, de ideias, tudo isso que compõe a forma e o tipo e a elaboração de um texto é função poética. Então, quando você usa uma figura de linguagem para explicar que está com muita fome, que uma pessoa faleceu, isso é função poética. Relações lexicais, a brincadeirinha do jogo de palavras, por exemplo, do que adianta viver num mundo tão cheio de almas vazias? Olha só que coisa bonita. Essas relações lexicais e tal. Trocadilhos. E eu peguei um trocadilho para mostrar para vocês que a função poética pode ser, sim, baseada no mero trocadilho muito banal, muito trivial. Como este aqui, ó. Cuidado com o mosquito. Chico Cunha. Olha só o tamanho do trocadilho. Eu não achei graça. Lógico que não achei graça, mas é muito interessante a gente ver que até nisso a gente tem a possibilidade de verificar uma função da linguagem. No caso, a função poética. E eu deixo a vocês o exemplo mais claro de como é a forma e como é a construção de um texto, as suas bases que realmente influenciou na função poética. O luxo que vem do lixo. É um poema famosíssimo do Augusto de Campos. Muito bem? Vamos lá então. Para a gente sistematizar e terminar a aula de hoje, eu deixo com vocês aqui uma pequena tabelinha para a gente dar uma última revisada aqui. A função emotiva ou expressiva está com base no emissor, no remetente e geralmente na primeira pessoa. Tá bom? Eu acho, nós achamos e por aí vai. Né? Primeira pessoa plural é singular ou plural. Tá bom? A função apelativa ou conativa tem por elementos o receptor, o destinatário e a segunda pessoa. Tu achas, você acha, vós achais, vocês acham, né? Enfim. Temos também a outra função, que é a função referencial ou denotativa. Nós temos aí vários termos, porque podem aparecer outros termos, tá bom? Que está com base no contexto,
referente terceira pessoa, né? Ele acha, eles acham. Tá bom? A função fática, que é o estabelecimento de um canal de diálogo, sim, de um canal, dentro de um diálogo, né? Um canal de comunicação. A função metalinguística, que diz respeito ao código, a linguagem, a explicação talvez seja a grande palavra desse negócio. E a função poética, que diz respeito a mensagens, recursos expressivos, recursos lexicais, ou seja, recursos de palavras, vocabulários. Tá bom? Então, gente, brigadão então. Vamos terminar então a nossa aulinha de hoje. Agradeço demais a presença de vocês mais uma vez. Sigamos persistindo, vencendo este isolamento social, essa quarentena, com os nossos estudos. Mais uma vez, palmas para vocês. Meus parabéns por persistirem e por continuarem acreditando que esse negócio que a gente fala tanto, que é a educação, ela pode realmente mudar a nossa vida, a vida de muita gente. Tá bom? Muito obrigado. Beijos só de longe. Beijos no coração. Tchau, tchau. De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes.